A capacidade. Que inferno. Liga para sua avó e fala que eu estou ocupada assistindo aula, que eu não posso ficar atendendo, não. Ou não. Às vezes o subsolo tem a estrutura mais resistente. Ela não é fundação, meu pai era pedreiro, entende disso. A fundação é tudo. Essa é a fundação é tudo. Por exemplo, geralmente, quando as pessoas têm desabamento de prédio, as pessoas ficam no térreo geralmente quase não morrem. Só se são encontradas com mais chance de sobrevida. Por quê? A base, ela é tudo do prédio. É ela que vai sustentar. Então, a fundação é aqui, tá vendo? Os pilares, a viga, tudo começa daqui. Então, aqui tem que ser mais resistente, porque tem que suportar os andares para cima. Então, pode ser que venha descendo tudo, mas aqui tem que ser mais forte. Então, às vezes, o impacto é menor do que quem está no primeiro andar, né? Digamos aqui na portaria. Viu? Fim de pedreiro entende alguma coisa. Não é só de saúde, não. Entende alguma coisa já. Continuando aqui, então. Então, a capacidade cardiovascular vai ser responsável pelo funcionamento do coração e do conjunto do sistema vascular. O que é o sistema vascular? Alguém lembra aí que eu mostrei para vocês lá no início? Sistema vascular. Quem faz parte do sistema vascular? Estou escutando um monte de grilo cantando. Eu acho que está tudo na consciência de vocês pensando. Como diz a minha filha, consistência. Está tudo na consistência pensando. Sistema vascular. Alguém lembra? Vascular. Artéria, veia, capilares e o coração. Então, é a irrigação de fluxo sanguíneo. Então, vão ser fundamentais para as atividades globais do organismo e os exercícios de longa duração ou de baixa intensidade. O que é um exercício de baixa intensidade? É algo que não... É veia, artéria, capilares e coração. Que é o nosso sistema circulatório. É onde todo o sangue passa. Pois é. Anatomia. É por isso que eu sempre pergunto para recordar, porque vocês vão ver mais disso em clínica médica. Clínica médica isso não cai, não, como diz meu professor, só despenca. Porque tem que entender a anatomia para você conseguir assimilar a patologia, aí fica mais puxado. Então, continuando aqui, né? Então, os exercícios de longa duração é algo que a gente vai fazer por muito tempo e baixa intensidade. É algo que vai exigir pouco do nosso corpo. O que exige pouco do nosso corpo? A gente fazer uma caminhada, a gente andar daqui, onde a gente está, como a gente está falando, no subsolo, né? Aqui do subsolo até a portaria, correr, né? Pedalar, subir escadas. Isso são exercícios de baixa intensidade, onde o nosso corpo ele não vai precisar desviar um fluxo sanguíneo muito grande, mas ele já vai ter um impacto no nosso corpo, né? No nosso organismo. Então, juntamente com o envelhecimento, vamos ter algumas alterações cardiovasculares que vão acontecer de forma progressiva no idoso. Então, o consumo máximo de oxigênio e a função cardíaca vão reduzir de 5 a 15% por cada década após os 25 anos. Então, vamos pensar, qual que é o valor de referência de batimento cardíaco por minuto? Normal? Vocês lembram? Qual que é o valor de referência de batimento cardíaco por minuto? Que é normal? 90. Tá dentro, mas qual que é o mínimo e qual que é o máximo? O mínimo é 60. Sim. 112. 112?
É 100, professora? Não, Gente, não. vamos lá. Batimentos cardíacos, anota aí. Batimentos por minuto, que é o BPM, é de 60 a 100. Passou de 100, é taquicardia. Baixou de 60, é bradicardia. Então, é de 60 a 100 o máximo batimentos por minuto. Isso, de 60 a 100 é considerado normal, tá? Deu seu paciente fazendo 112, ele está com taquicardia. Não, porque o bebê está fazendo 125. Mas você tinha algum problema cardíaco já? Por isso. É tudo confusão aqui. Então, não vai passar cheio, não vai passar de 125, tem que chamar. Professora, Professora. eu tô aqui escutando a senhora falar sobre taquicardia. Esses dias eu tomei um chá e, como uma pessoa super ansiosa que sou, comecei a suar, feito uma louca, comecei a passar mal. E coloquei o oxímetro no meu dedo. Os meus batimentos cardíacos estavam 140, eu achei que eu ia dar um troço. Você tomou chá de quê? Oi? Chá foi isso que você tomou. Chá de erva cidreira. Tipo assim, só que eu tenho problema com ansiedade, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu ia morrer. E os meus batimentos foram lá em cima. E eu saía para fora, entrava para dentro e o oxímetro no dedo. Eu tô assim, e eu tava sozinha em casa. Eu tô assim, meu Deus do céu, vai chegar aqui e vai me encontrar eu morta. Fiquei doida, até roupa eu coloquei, que eu falei assim, se caso eu morresse, né, eles iam me encontrar vestida. Tão acelerado que... Nossa, estava preparando o próprio velório já, professor? Oh, meu Deus do céu! Cara, Bob Velora, mas é terrível. Que isso? Ela está pensando até na roupa, professora. Já estava preparando o próprio velório dela, para você ver? Podia ser separada da roupa. Ô, Daiane, só você mesmo, Daiane. Tinha que ser você. Ai, ai. No final das contas, você ficou bem, né? Que você está assistindo a aula aqui. Ai, ai. Ó, professora, mas se o idoso já tiver os batimentos, vamos supor, acelerado demais, tipo assim, que ele já tem o histórico, né, de batimento acelerado, e der mais de 100, aí o que a gente deve fazer nesse caso? Então, primeiro você tem que saber se o idoso tem alguma patologia de base. O que é uma patologia de base? Algum problema cardíaco. Porque, às vezes, ele já tem alguma alteração cardíaca, tipo uma insuficiência cardíaca. Ou ele vai ter o aumento da frequência ou vai ter a diminuição. Depende de qual lado que vai ser o problema. Se for do lado direito, ele vai ter uma diminuição. Se for do lado esquerdo do coração, ele tem um aumento da frequência cardíaca. Então, aí vai ter que vigiar, entendeu? E pode ser o que do seu paciente lá. Pois é. A arritmia está associada também à insuficiência cardíaca. Então, isso depende se ele tiver alguma patologia de base. Agora, uma pessoa igual a Daiane, que estava falando o próprio inteiro, tadinha. Ela já é ansiosa. A pessoa que é ansiosa, ela tem taquicardia por si própria. Porque a ansiedade, ela faz isso. Ela acelera o coração. Então, Daiane, quando você tiver taquicardia de novo, você tenta acalmar. Oi? Quando você tiver taquicardia de novo, tenta ficar calmo. Mas eu fiquei muito ansiosa, eu achei que eu ia morrer de verdade. Eu tomei o chá, eu comecei a suar. Eu falei, nossa, é agora. A Kelly falou que também tomou e ficou com o coração acelerado. Ô, professor, deixa eu te perguntar. Quando a gente está igual eu passei, teve uns dias para trás, já tem umas 3 semanas, mais ou menos, que eu dei crise de ansiedade muito forte, mas forte mesmo. Eu estava sentindo o coração, tipo assim, acelerado demais. Sim. E eu, tipo, estava sentindo formigamento pelo corpo e sentindo que, tipo, estava adormecendo. É normal a gente sentir assim? Quando a gente está na crise?
Pode ter crise de ansiedade, sim. O paciente tem crise de ansiedade, muitas vezes ele tem até falta de ar associado, sabe? Ele fica com muita falta de ar. Ele tem a sensação que ele não está respirando. Essa é uma das piores. Assim, consequência da crise de ansiedade. Na língua. Oi, Daiane. Formigamento na língua é terrível. Dá vontade de pegar a faca e passar a faca na boca. Daiane, você está muito agressiva. Você estava preparando certeiro, está querendo passar a faca na língua. O que é isso, Deve Daiane? ser alguma substância, professora, que deu alergia nela. Crise vem, nossa, meu Deus do céu, dá vontade de abrir um buraco e cair lá dentro. Sem brincadeira. A última crise que eu tive, eu desmaiei na rua. O bom é que eu estava no portão de casa, mas eu desmaiei na rua. Você já olhou com o médico para ver se você precisa tomar alguma medicação? Eu tomei, eu tomava, né? Eu tomava um comprimido. Só que aí eu achei que eu não ia precisar mais, joguei os comprimidos tudo fora. Aí agora eu tô precisando de comprimido e não tem como eu ir no médico. Ai, meu Deus do céu. Você não devia ter jogado fora, não, sabe por quê? O Adriano até colocou uma ambulância aqui para você. Eu estou falando com você que o trem dela tá tenso. Dava muita, assim, não fazia efeito. Era a mesma coisa de não estar tomando nada. Era mais fácil tacar para dentro 2 diazepam e dormir o dia todo. Tá. Você estava tomando diazepam? Não, diazepam não. Era, acho que esse talopram, uma coisa mais ou menos assim. Tá. Só que Quantos você tomava? Oi? Quantos você tomava? E por quanto tempo você tomou? Passou 3 meses, né? Um comprimido para o dia todo. E aquele trem, eu ficava com muito excesso de saliva. Nossa, eu ficava mais nervosa ainda. Ele aumenta a salivação. A gente fala que é cialorreia. Aqui, você não pode fazer isso não, tá? Se você está tomando a medicação, ainda mais que é ansiolítico, você não pode parar por conta própria, não. Sabe por quê? O seu corpo, durante 3 meses, ele já estava acostumado com aquela medicação. Na hora que você parou, foi como se você tivesse entrado num período de abstinência. O seu corpo já estava acostumado com aquela substância. Quando a pessoa toma ansiolítico, mesmo que ele não esteja fazendo efeito, se o médico aumentar a dosagem, ela tem que reduzir de forma progressiva. Por exemplo, se você tomasse 2, o médico ia passar por durante 15 dias você tomar 1,5, depois ele ia passar para mais 15 dias você tomar 1, depois mais 15 dias para você tomar meio, e depois você ficar 15 dias sem nada, porque você tem que tirar a substância aos poucos do organismo. Você pegou e jogou tudo fora. É um desmame, isso. É por isso que você passou mal, Daiane. Nosso Deus, professora. Você agradece a Deus que ela pode ter acontecido até uma coisa mais grave com você. Porque o que acontece? Quando a gente toma medicamento controlado, por que a gente chama de controlado? Porque ele vai tomar por mais que 15 dias. Então, mais que 15 dias, o seu corpo já tem aquela substância, como se já tivesse impregnado com aquilo. Entendeu? Aí, se você do nada chega e corta, né? Me perdoe o perdão da palavra que eu vou usar aqui, mas fica literalmente com as pessoas que são viciadas. Né? Você entra num momento de abstinência. O que as pessoas que são viciadas fazem? Elas ficam agressivas, né? Surta, né? Elas têm vários sinais e sintomas, porque ela está sem aquela substância no corpo. É a mesma coisa quando a gente toma um medicamento, ainda mais que é ansiolítico. A gente tem que fazer o desmame aos poucos. Até por isso que você deu essas crises, deu uma crise de ansiedade mais forte, teve outros sinais, entendeu? Porque você cessou de uma vez o uso do medicamento. Entendi. Não, mas eu vou voltar no médico. Enquanto você voltar, você conta para ele tudo direitinho, não esconde não. Fala que você fala por conta própria, fala tudo direitinho, porque aí ele vai saber a dosagem que vai te dar, para não te fazer mal.
Ai, meu Deus. Acho que o Adriano colocou uma consideração para você aqui, ó. Meu Deus, nessas horas, acalma, a contagem é boa de 0 a 10 e coloca aparelho nenhum sozinho. Não colocar aparelho nenhum sozinho. Tá. Entendeu? Porque ela copiou a contagem lá e ela ficou mais apavorada. Aí quase que ela cai sozinha lá, sem ninguém ver. O pessoal ia chegar lá, ela ia estar lá, desmaiada lá, sem sentido. Eu fiquei tão preocupada que até a minha temperatura eu medi. Eu tô assim, meu Deus do céu, e agora? E eu coloquei o oxímetro e eu tava sentindo o meu coração pulsar mais rápido. Acelerado, né? Nossa. Mas o meu coração batia forte, eu falei, meu Deus, é agora. Nossa! E o pior é que ainda você teve calma para separar uma roupa caso viesse acontecer o pior. Né? Assim, entre meio isso tudo, você ainda conseguiu pensar se viesse o pior, o que você queria, né? Olha para você ver como isso mexeu tanto com você, Daiane. Oi? Olha como isso mexeu tanto com você, que você já estava esperando o pior da situação, já tinha separado uma roupa. Mas a verdade, professora, a cabeça... A senhora com certeza sabe disso, que a cabeça de... espera sempre o pior. Você nunca espera acabar bem. Ixi! Só Deus na causa. A crise de ansiedade dá nesses gatilhos, né? Quando você tem a expectativa que nada vai dar certo. Aí você começa a ficar ansiosa pensando que realmente não vai dar certo. Né? Então, você tem que fazer medidas para tentar contornar isso, né? Tentar acreditar que vai dar certo. Um mês atrás, eu estava acordando de madrugada com tremores. O meu corpo todo tremia, todo. Era horrível. Eu achava que eu ia morrer ali. Nossa, o meu marido ficava doido, coitado. Meu corpo tremia. Tipo assim, era um tremor incontrolável. Eu não conseguia parar de tremer. Parecia que eu estava com frio, porque até o meu dente batia. E tipo assim, 3 da manhã eu acordava assim, com o coração acelerado e tremendo. Pois é, você tem que tomar muito cuidado. Da próxima vez que você voltar no médico, não para sozinho. Toma direitinho. Se você sentir que não está sendo eficaz, não está dando certo, aí você vai e fala com o médico, ó, desse jeito não tá bom, eu quero mudar a medicação. Tá? Pode deixar, professora. Gostou? Acho que ela pediu para tocar de turma. Vamos continuar aqui. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Ô, Messi, você tinha levantado na mão, você quer falar? Não, professora, eu também, quando eu faço também de remédio, eu tento parar por conta própria, mas não consigo, não. Já tentei tomar para não dormir, para dormir, no caso, né? Tentei parar de tomar, não consigo. Eu fico 3, 4, 5 horas da manhã acordada. Se eu tentar parar por conta própria, tipo assim, eu não quero ficar dependente, não tem jeito, professora. Eu durante o dia e durante a noite. Se eu não tomar durante o dia, eu fico o cão. Ninguém aguenta, nem eu mesma. Aí eu tenho que tomar, que eu fico tranquila e serena. E o médico aumentou minha dosagem ainda. Aí, se eu tomar, e para dormir também, se eu não tomar, que se dá 5 minutos, eu durmo. Oh. Isso. Se eu não tomar, eu já fiquei, como se diz, tá virando dependência. Eu estou tentando parar por conta própria. O médico falou, não tenta parar por conta própria, porque senão vai ser pior. Tenta, quando chegar o tempo, nós vamos tentar largar os poucos. Mas não tem jeito não, professora. Tem dia que é tenso. Você tem que descobrir, na verdade, essas questões psicológicas. O que acontece? A gente tem que descobrir o que é o gatilho. O que faz com que a gente se sinta mal? Quando você descobre o gatilho, aquilo que vai te fazer mal, você tem que tentar evitar essa situação. Exemplo, exemplo de vida mesmo, eu vivo isso até hoje.
Foi assim que eu acabei acabando com a minha saúde. O meu pai morreu, eu ainda estava estudando. Ele vai fazer 3 anos que meu pai morreu. Aí, toda vez que eu me sentia mal, porque eu me culpava pela morte do meu pai, eu achava que eu não tinha feito o suficiente para ele, né? Eu achava que, como aconteceu vários erros médicos na situação, eu achava que eu era responsável, porque eu sabia e não fiz nada para impedir. Na verdade, eu fiz, mas não estava no meu controle, né? Então, o que eu fazia? Para mim não entrar numa depressão profunda, né? Que eu ainda tenho meus momentos sombrios, porque depressão é assim, né? Na mesma hora que você está bem, do nada ela volta. O que eu fazia? Para mim não desvincular de tudo e fazer uma besteira, eu começava a comer. Então, eu ia lá e ia comendo compulsivamente. Porque quando eu me sentia culpada, eu comendo era como se estivesse acabando com aquele problema. E aí a pessoa não vai dar vontade de comer uma alface, né? Uma coisa boa. Eu comprava chocolate, era besteira para comer. Então, assim, há pouco tempo atrás, umas 2 semanas, eu tive uma recaída. Voltei a comer doce de novo, porque eu estava tão aflita e desesperada que só o doce que foi a minha escapatória. Eu entrei literalmente na fossa de novo. Aí, quando eu saí da fossa, eu me senti mal, porque eu sabia que eu estava fazendo mal para mim mesma, né? Porque, assim, a gente tenta melhorar, mas tem momentos que a gente não consegue ser tão forte, né? E nem parece, quando eu falo que eu já tive depressão, faço tratamento, eu não falo, não parece, porque você é tão sorridente, né? Brinca, comunicativa, mas essas pessoas são as piores. Porque aí, quando a pessoa surta, você não entende por que ela surtou, né? Então, esse tipo de gente que a gente tem que preocupar. Exatamente. Então, assim, aí eu me senti super culpada. 2 semanas atrás eu caí, assim, tive essa recaída. Mas eu tô tentando mudar, tô tentando botar isso na cabeça, tirar isso da minha cabeça. Não é fácil, porque isso já tem 3 anos que eu trato. Não é uma coisa que vem do dia para a noite. Mas como eu sei o que é o meu gatilho, eu faço de tudo para tentar não ativar ele. Eu faço de tudo para não pegar e ficar assim, né, com essa questão. Então, assim, eu entendo o seu lado, eu sei que é difícil, eu falo por experiência própria. Quando eu vejo que eu estou começando a caminhar pela mesma tendência, porque assim, do nada eu estou bem, aí do nada me vem um pensamento do meu pai, aí eu começo a lembrar de tudo que aconteceu, aí alguma coisa, tipo assim, a mosca morre, literalmente, a mosca morre, me remete àquela sensação ruim, aí eu começo a pensar, aí vem vendo aquelas ideias ruins na cabeça, eu vou lá e falo assim, não, para minimizar, eu vou comer um chocolate. Aí eu vou comer. Se fosse não estava bom, né? Aí eu vou comer. Aí quando eu vejo, eu já comi aquele montante todo e eu percebo, depois que eu já comi muito, que eu estou tendo o processo de novo para afundar. Aí eu vou lá e saio do poço de novo. Então, assim, é difícil, não é fácil. A gente nunca fica 100% bem, mas é a melhor forma, porque a médica, se eu tomasse um remédio agora, eu ficaria dependente. Pelo estado que foi na época, porque eu fiquei bem pior antes. Professora, então só quem sabe é que entende, entendeu? Porque a coisa mais ruim é você sentir assim, um vazio, entendeu? Impotente, não poder ajudar, é horrível. E passa mil. Quando eu vejo que a minha depressão é forte, quando eu vejo que a minha depressão vem, que eu vou querer baquear, a psicóloga falou, quando você vê que você for baquear, procura pensar em coisas boas, porque se você for pensar, é triste. Por isso, entendeu? Eu procuro o máximo conversar, distrair, professora, porque a cabeça Quem está falando aí? Coisa ruim. É a Mércia. É Mércia? Ô, Mércia, deixa eu te contar, eu, assim, há muitos anos que eu venho passando por um monte de problema, mas é muito mesmo, eu não posso nem falar porque se eu for falar não pode, né, não dá tempo, mas eu me senti, teve uma época que eu me senti igual você está falando aí, que eu achei que, foi você que falou que não consegue ficar sem o remédio, não é isso? É, a Mércia. Então, eu teve uma época que eu me senti igual você está falando aí, para mim, se eu ficar sem o remédio, o mundo ia acabar, sabe? E aí eu tive no posto para marcar a consulta para mim poder pegar a receita, que a receita tinha vencido, e tinha 7 dias que eu estava sem o remédio.
E assim, eu não perdia, não era, eu acordava 2 horas da manhã e tinha que acordar 5 para ir trabalhar, e 2 horas eu estava acordada, e 5h30 eu tinha que sair para ir trabalhar. E eu ia acordada, corria água no meu olho o dia inteiro, e eu chegava, antes eu estava só de dia, que hoje eu estou à noite, aí eu chegava, arrumava o que eu tinha que arrumar, 9, 10 horas, 11 horas, eu deitava para dormir, e eu não conseguiria dormir. Quando eu pegava no sono, já estava amanhecendo o dia. Aí eu tive no posto, aí eu cheguei lá, passei na enfermagem, eles não, só me agendou para mim para quase um mês. Aí eu comecei a chorar lá, falar com a enfermeira, e aí eu falei, minha pressão está alta demais, eu vou desmaiar aqui, eu vou morrer, porque eu não aguento mais ficar acordada sem dormir. Aí uma enfermeira me chamou lá na sala para aferir pressão. Foi aferir minha pressão estava, assim, praticamente normal. Aí ela começou a conversar comigo, e assim, eu sou uma pessoa que eu sou católica, eu sou muito religiosa, sabe? Mas chega uma época da vida da gente que a gente já não acredita em mais nada. Verdade. Aí essa moça começou falando, começou falando comigo, e eu sigo e faço campanhas de oração com o Fábio Teruel, não sei se vocês conhecem. Não. E aí eu fazia campanha com esse rapaz, seguia ele no YouTube, acompanhava as orações dele, muito bonita, assim, umas reflexões muito boas, deixa a gente bem, assim, sabe, com relação a isso, abre muito a mente da gente para coisas boas. Aí eu comecei a seguir o conselho da enfermeira, comecei a pegar com Deus, eu não dormia, e eu comecei a pegar com Deus, eu comecei a ajoelhar na minha cama e comecei a orar. Isso foi em abril, de abril para cá eu não tomo remédio nenhum, e eu durmo é muito, graças a Deus, tenho dormido muito bem. Eu estou acordada porque agora eu estou nesse horário, né, que eu pego de serviço, né, de 7 às 3h30, de 4 às 1h30, 2 horas da manhã. Aí eu chego, durmo, acordo de novo 6 horas e saio para trabalhar. E assim, eu vou te pedir mesmo, assim, de coração, porque eu me senti igual você, assim, se eu for te contar o que eu já vivi, você não vai nem acreditar. E Deus tem me honrado. Então, assim, faz oração mesmo, apega com Deus, que Deus ajuda. Deus salva. Eu já fiquei sem enxergar por causa de crise nervosa, eu fiquei até sem enxergar. Fiz todos os exames, não achei, sabe? Então, assim, foi Deus mesmo que me curou, que tem me curado, que tem me honrado, sabe? Então, assim, agarra mesmo com Deus. Eu sei que eu sei que não estou falando que você não ora, não tem fé, cada um com sua religião, cada um com a sua fé, mas pede mesmo de coração, porque Deus vai te honrar. Amém. Obrigada. Por nada, meu bem. Sabe as palavras, viu, Natália? Porque realmente é igual falaram aqui, que isso não é no corpo, é na alma, né? Eu cheguei num ponto assim que eu falei assim, não, é Deus mesmo que vai me ajudar, porque eu já não estou aguentando mais. E eu, assim, meus parentes é todo de Teófilo Otoni, eu fui casada, vivi 18 anos, divorciei, vai fazer 6 anos que eu divorciei, e o meu parente aqui é Deus e o meu filho de 13 anos. Então, assim, agarra com Deus, que Deus vai te honrar. Eu creio. Amém. Amém. Porque é Deus mesmo. Por isso que eu orientei vocês no início, quando eu falei da morte. Porque a gente tem que ter alguém para a gente desabafar. Porque isso vai acumulando dentro da gente, e vai acumulando, e num momento a gente não sabe como lidar. Comigo foi exatamente isso. Como eu ainda estava estudando, eu estava focada nos estudos, a minha mente estava ocupada. Na hora que eu formei e que eu fiquei dentro de casa 6 meses, meu mundo caiu. Porque eu não tinha rotina mais. Eu não tinha que sair para estudar, a minha filha ia para a escola, minha mãe ia levar meu irmão para a escola, eu ficava sozinha dentro de casa. Eu cheguei num momento que eu pegava o notebook, abria a foto do meu pai assim, e começava a conversar com a foto do meu pai, esperando que o meu pai me respondesse. Só para vocês terem noção de quão profundo eu cheguei. E eu ficava assim, me responde, pai. Eu falava desse jeito, me responde, pai. Eu preciso que o senhor me responda. Eu fiz o suficiente? Eu ficava desse jeito. Então, só por esse espírito, tanto que o meu psicológico estava abalado. Desde quando uma foto vai te responder? Que na hora você fala, tá louca? Tu vai falar desde quando? Mas, para mim, ele ia abrir a boca a qualquer momento e ia falar naquele momento.
sabe? Então, aí a gente vê o quanto que a gente internamente está abalado. E se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue cuidar do outro, não. Verdade. Não consegue. Não consegue. E, assim, quando acontecer isso, faz oração para ele poder descansar e agarra com Deus, não fica pensando nessas coisas, pensa no futuro, pensa no que a gente está buscando, nos filhos da gente, né? Na saúde, que a gente, em primeiro lugar, precisa da saúde, de Deus na vida da gente, para a gente poder superar e passar por cima, porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Mas a gente... Você disse tudo, Natália. O que me deu força para me buscar ajuda foi minha filha. Porque um dia minha filha ficou perto de mim e falou assim, mãe, me dá um abraço. Eu falei assim, eu não quero você perto de mim. Na hora que eu vi que eu falei isso com a minha filha, porque eu falei, depois que ela falei, ela saiu de perto de mim. Eu olhei e falei assim, peraí, ela é minha filha. Por que eu tô falando isso com ela? Foi isso aí que você falou. Alguma coisa tinha de errado. Porque eu falei, mas por que eu tô afastando minha filha de mim? Aí que eu fui procurar ajuda. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa de alguma coisa para dar tipo um clarão na nossa mente, assim, peraí, você não tá bem. Como você tá afastando sua filha de você, ela te ama tanto e você não quer ficar com ela? Aí que eu vi que tinha alguma coisa de errado. Foi aí que eu decidi procurar ajuda. E os filhos da gente, essas coisas, a Ludmila, igual você está comentando aí, é nessa hora aí que a gente vê o tanto que a gente ama e que a gente é amado, e que a gente precisa passar por cima para a gente poder estar junto, estar com a pessoa, porque depende, precisa da gente. Se a gente for deixar cair, vai ir tudo para baixo, porque o alicerce é o pai e a mãe. O alicerce é dentro de uma família. Eu sempre falo isso, que o alicerce dentro de uma família é a mãe. Então, assim, infelizmente, né, nós temos a única certeza que nós temos aqui é da morte, e nem da velhice a gente não tem. Às vezes eu sempre falo assim, a única certeza que eu tenho é da velhice e da morte, nem da velhice a gente não tem, a gente não sabe se a gente vai chegar até lá. Feliz de quem chega, né? Agora, da morte, sim. E as pessoas que a gente ama, eu sempre me apego em essa frase, que eu acho que é mais que uma reflexão. As pessoas que a gente ama nunca morrem, apenas parte antes de nós. Né? E a gente tem que acreditar que a gente um dia vai ir também, a gente vai encontrar. Né? Enquanto a gente não encontra, que a gente ficou aqui, a gente precisa viver pelos filhos, né? E para a gente também, Deus deu a vida para a gente cultivar, para a gente viver. Né? Então, assim, para viver de sofrimento, de luta, vivemos, não tem como, vivemos, mas a gente tem que tentar passar por cima, superar, porque nós precisamos de saúde, se a gente for se agarrar a isso, a gente não vai conseguir, porque a gente vai abater, porque até máquina para, então é agarrar com Deus mesmo. Agarrar com Deus, pensar nesse bichinho que a gente colocou aí no mundo, que precisa da gente, né? Que Deus honra a gente, ajuda a gente. É verdade. Fazer bastante oração. Oração também é muito boa, né? Reflete muito. Dá força a gente para superar e passar por cima. Mas é isso. Verdade, você está certíssima, Natália. Foi até bom a gente comentar sobre esse tema, né? Porque aí vocês puderam perceber que todo mundo tem, né? E nem tem cara. E nem tem todo cara. Mundo tem, né? Alguém falarem, vocês falarem que eu já tive depressão e ainda tenho recaída? Eu também já tive depressão. Não tem cara, não tem cara. Entendeu? A gente diz, não tem cara, não tem cara. Então a gente tem que saber entender o lado do outro, sabe? Se colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe a história de vida dele. Verdade. Se eu não contasse para vocês vão imaginar que eu já tive depressão e que eu ainda tenho as minhas recaídas? Nunca. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Exatamente. Exatamente. Acha que a gente está sempre sorrindo, está feliz. É porque a gente é totalmente sem preocupação, né? Mas não é o contrário. É o contrário. É gente com sei lá, a cabeça está um turbilhão o tempo inteiro, né? Mas aqui, vamos nessa parte do cardio aqui, por hoje, na sexta-feira, a gente continua. Então, eu estava falando que o batimento cardíaco normal é de 60 a 100. Isso mesmo. Normal. Então, o paciente idoso, né?
A gente já começa com 25 anos. Então, assim, se normal é de 60 a 100, geralmente vai ficar 95, 85, nessa faixa. No idoso, tá? A cada década vai reduzir de 6 a 10. Então, vamos supor que no idoso a gente já chega lá com uma frequência de 70, pode ficar 60, tá? 54. Então, a gente já tem que ficar de olho, porque o paciente, ao invés de ter uma taquicardia, vai ser mais comum ele ter uma bradicardia. A pressão dele sempre vai, perdão, a frequência dele vai ser sempre mais baixa. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Para ele não ter uma taquicardia, porque quando ele tem uma taquicardia, quer dizer que tem algum problema no coração. Então, são duas charadas aí para a gente já desvendar. O idoso vai ter tendência a ter bradicardia, que é a frequência mais baixa. Se ele apresentar taquicardia, quer dizer que ele tem algum problema cardíaco, que o coração dele não está bom. Então, aí vocês anotam, fazem essa anotação, porque já é a chave para vocês desvendarem as coisas do paciente idoso, tá? E outro problema que vai ter é o envelhecimento das artérias, tá? Tanto na artéria quanto nas veias, né? A gente chama de arteriosclerose, porque com o passar do tempo, a artéria e a veia, enfim, o sistema vascular, ele vai perder sua complacência, né? E sua elasticidade. Isso vai ser o quê? Vai ser redução da sua capacidade de vasodilatar e vasoconstrir, que é vasoconstrição, né? Diminuir o calibre. Então, com isso, o paciente também pode ter mais alterações cardíacas. Vou terminar nesse slide aqui por hoje, slide 59, só para me lembrar. A gente retorna na próxima aula, tá? Vocês estão com alguma dúvida sobre o trabalho? Vou explicar de novo aqui rapidinho para a gente... Tá lá, peraí. As dúvidas. Então, o trabalho vai pesquisar sobre os 5 Is: imobilidade, insuficiência cognitiva, instabilidade, queda, incontinência e atrigenia. Vai pesquisar o que significa cada um, conceituar eles e mandar para mim. Pode mandar digitado, no formato Word, ou pode fazer à mão quem não tem computador em casa. O prazo de entrega é até dia 12 do 11, tá? Então, até, acho que uma semana ou 2 aulas antes da prova, tá? Então, vocês têm um tempinho ainda para poder fazer. Pode fazer com calma. Se alguém já tiver feito, pode me encaminhar no e-mail que eu mandei para vocês no grupo hoje, tá? Alguma dúvida sobre a formação do trabalho, como tem que fazer? Não, professora, porque é só pesquisar, não é? Isso. Até que tá, para mim está explicado. Então, tá tranquilo, então. Vou encerrar com vocês por hoje, meninos. Foi muito bom a gente conversar, né? Hoje a gente conversou sobre vários temas. A gente continua na próxima aula, sexta-feira. Ó, sexta-feira. Eu tô querendo Sexta-feira, professora. Aqui, mal se recuperou no final de semana, eu tô querendo ser certo de novo. Aí, gente, na quarta-feira a gente está de volta aqui, tá? Eu vou mandar o link para vocês de novo, igual eu fiz hoje, caso alguém não consiga entrar. Na verdade, hoje eu não fiz, né? Igual eu fiz na última aula. Vou mandar o link antes no grupo e aguardo vocês até a quarta, então. Agora eu falei certo. Tá bom. Boa noite e fiquem com Deus. Boa noite. Damos com Deus. Com Deus. Com Deus. Boa noite. Tchau.